Estamos aqui com a Duda Baracate, uma adolescente de 17 anos, descendente de árabe, dona de uma beleza exuberante e vai bater um papo com a gente. E antes de começar, a gente já estava aqui conversando e eu perguntando para ela de qual geração que ela pertence, né, que é Gen Z, geração Z. E aí, o que você me falou, Duda? Conta aí. Eu me identifico como baby boomer milênio, né? Porque eu tenho 17 anos físico, mas de cabeça é 93, entendeu? Mas e a sua energia? Não, aí a gente bota uns 3 anos de idade, entendeu? Uns 4. Então conta um pouquinho dessa sua história pra gente. A minha bisavó, ela veio de uma vila chamada Zeidon, da Síria. E ela veio, assim, mais ou menos fugindo da guerra civil, porque lá sempre tem guerra civil. Ela veio com 2 filhos, ela já tinha, né? Ela tinha uns 16 para 17 anos, mais ou menos. Ela noivou do meu bisavô com 14, casou com 15, teve o primeiro filho com 16. Aí, ela chegou primeiramente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e começou um armazém lá e tudo mais. Depois, ela veio para Belo Horizonte. Então, e aí, ela tem 4 filhos, uma delas é minha avó. E a gente tem minha bisavó sempre fazia almoço segunda-feira. A gente sempre foi uma família bem unida. Ela sempre também passou muito da cultura e da herança para os netos, os bisnetos, né? Porque minha avó viveu bastante tempo para conseguir ver os bisnetos. E aí eu acho que muito das memórias que eu tenho com ela são todas ligadas à cultura e como ela compartilhava comigo música em árabe. Então, ela me chamava por um nome que até hoje eu não esqueço e cantava algumas músicas em árabe também que eu decorei. Então, eu acho que todas as memórias que eu tenho assim com a minha bisavó é tudo ligado à cultura mesmo. Sério? Então você sabe um pouquinho de árabe? Não. Eu sei cantar música bem maliporcamente, né, galera? Porque árabe é árabe, né? Então dá uma palhinha aí. Não. Você nem é tímida, Duda. Não, mas árabe eu não me arrisco. Nenhuma frase? Posso falar o nome que minha bisavó me chamava. Ela me chamava de Habibte. Habibte? Habibte. E o que significa? Querida. Ai, que gracinha. Coisa mais linda. E não tem muito tempo que você perdeu sua bisavó, né? Não, tem 3 anos só. Então você curtiu bastante. Pra caramba. Eu acho que eu fui a bisneta que ela mais aproveitou, né? No início da nossa entrevista, o meu objetivo era te perguntar o que você acha das gerações anteriores à sua. E aí você é milênio. E bons pontos a falar das gerações anteriores em alguns pontos, né? Porque eu acho que a geração Z avançou muito em questões tipo... A gente aceita mais as coisas, a gente prioriza mais a saúde mental. A gente não tem aquela coisa de... Se eu não estou na minha empresa há 30 anos trabalhando, aí eu não fui bem sucedido. Não, se o trabalho tá ruim mentalmente pra você, largue e priorize sua saúde mental, que a galera das antigas não fazia. Era uma característica levar uma vida inteira na empresa. Mas uma outra característica da geração Z, assim, tô falando de um modo geral, não é uma coisa que é de todo mundo, não é generalizado. Às vezes não respeita muito as gerações anteriores. Tem que ter uma estrutura muito parecida com a forma de pensar para que se respeite, para que tenha aquela pessoa como autoridade. Você concorda com isso? Eu concordo no ponto de vista geral, igual você falou, mas talvez, por exemplo, o que eu vejo na sala de aula. A gente tem muitos professores ali que não tem 20 anos, né? Porque professor ali a gente tem mais ou menos de uns 30 e poucos para 50 a mais. E a gente vê como é que é assim, os adolescentes, eles são um pouco não tão respeitosos com a galera que é um pouco mais velha, que exerce um tipo de autoridade, igual o professor que tá na sala, ele tem autoridade porque ele é o professor. E a gente vê como é que é difícil para eles lidar com a nossa geração. Porque a gente, com essa questão de, tipo, muita independência, muita liberdade, a gente esquece que a gente tem limites que ainda precisam ser respeitados. Por mais que existam coisas que, por exemplo, igual eu falei da empresa, que quando tá fazendo mal pra sua saúde mental, você fala, não, isso não está fazendo bem pra mim, vou embora. Isso é uma coisa. Agora, você não respeitar uma autoridade que tá desempenhando um papel ali na escola, a gente não tá sabendo diferir essa independência no nosso ramo pessoal, que é só a gente ali, do que com outras pessoas que a gente tem que ter, sim, que tem que ter, sim, autoridade sobre a gente, entendeu? Entendi. Mas seus colegas também têm essa visão? Que você tem? Que não está sendo respeitado, dessa dificuldade que o professor está tendo
dentro da sala de aula, eles têm essa consciência, esse nível de consciência? Um ou outro, sim. Eu acho que, no geral, não. Eu acho que, no geral, ninguém se importa muito, sabe? Porque, principalmente agora que a gente já tá no 2º ano, a galera meio que não aguenta mais. Então, pra eles, tanto faz, tanto fez, entendeu? E eu acho que tudo bem você não querer prestar atenção na aula, mas tem gente que exagera ao ponto de atrapalhar e desrespeitar o professor. Entendeu? Eu acho que a gente pode não querer ver a aula, mas deixa ele falar, tipo, deixa ele dar a aula dele pra quem quer assistir. E eu acho que a gente tá com muita dificuldade nisso, de pôr limites. Acho que não é o professor botar limites na gente, é a gente respeitar esses limites. E você, que tipo de aluna que você é dentro da sala? Se eu entrevistar um professor seu aqui, como é que eles vão me falar da Duda? Que isso, reunião de escola agora? Que isso, a minha mãe tá vendo isso aqui, gente, não pode não. Pois Tô é. brincando. Vai falar que eu falo pra caramba, né? Mas eu sei ficar quieta quando precisa. Eu converso muito, mas eu faço as coisas. Aí, às vezes, eu mexo um pouquinho no celular, porque a cabeça dá ali uma saturada já. Mas, no geral, eu sou uma pessoa que participa bastante da aula, que tira dúvida muito, anota as coisas, assim, os principais, e que faz as atividades que eles pedem, assim, e respeito também o tempo de fala deles. E tanto que eu tenho muita interação com o professor de ficar brincando com eles. Então, às vezes meus amigos, assim, eles têm uma dificuldade maior de interagir com o professor, mas eu acho que é muito mais fácil falar com os professores do que com os próprios alunos. Entendi. E eu, como mãe de jovens, né? Eu tive uma grande dificuldade com a questão da tecnologia. Então, você ainda é bem mais nova que meus filhos, já nasceu numa era totalmente tecnológica. E isso, pra gente entender, gera até um conflito. Porque a gente tem... os adultos, né? Tem mania de falar assim, esse menino não sai telefone, é só televisão. Mas já nasceu dentro da era tecnológica. Você acha que isso é um desafio para a comunicação? Porque uma coisa que eu percebo na minha casa, por exemplo, que às vezes funciona mais eu dar um recado no grupo da família do que eu falar diretamente com as pessoas. Olha, eu, pelo menos pela experiência que eu vejo, eu concordo. Mas pra mim eu achei que foi diferente, porque a minha mãe... meu primeiro celular eu fui ganhar com 13 anos. Então, assim, eu demorei muito pra ter tecnologia, assim, fácil na minha mão. E outra, eu sou uma criança que foi criada com DVD, tipo... Que mané, canal de TV que você passa, assim, era DVD. Eu tinha que ir lá na locadora, alugava o filme... Ia Gente, pra casa. você é da época da locadora, Duda? Sou da época da locadora. Realmente você tá dentro do milênio mesmo. Gente, sexta-feira lá em casa, batia sexta-feira, era o melhor dia da semana, porque era o dia que a gente ia na locadora e eu podia escolher 2 filmes pra levar pra casa. Então, assim, era a diversão. Teve DVD que eu vi tanto que eu queimei o DVD. Então, assim, tecnologia pra mim sempre foi uma coisa, assim, presente, sim. Mas eu não tinha tanto livre acesso, assim, por causa que a minha mãe sempre travou um pouco. Eu acho que por exatamente esse medo de eu não conseguir evoluir mentalmente a ponto de ter uma conversa cara a cara, eu acho que a minha mãe demorou muito tempo pra me dar um telefone por causa disso. Sim, e aí você teve aos 13 anos, seu primeiro telefone aos 13 anos. De lá pra cá, a gente pode te considerar uma jovem conectada. Sim. Você considera que tem pressão, que você sofreu pressão por estar sempre conectada? Sofri pressão. Você fala em relação a, tipo, comparação com o povo da internet, essas coisas? De um modo geral, mas, por exemplo, o que é muito comum dos jovens, dos adolescentes e jovens. Às vezes, o social é mais difícil para eles, mas o social presencial. Ah, sim. E é muito fácil, se eles não se atentarem, se os jovens não se atentarem, a rapidamente ser tomado pelo eletrônico ali. Então, se ele está num evento social, é muito fácil, em 2 segundos que uma notificação se acende, ele se distrair e mergulhar ali e esquecer onde ele está. Sim. Não, pra mim, eu gosto mais de ter a conversa cara a cara.
Mas eu confesso que já teve vezes, sim, de eu estar em eventos sociais, de receber uma mensagem de algum amigo meu que não tava lá, ou de alguém que você tá ali, né? Tipo, de paquera, né? Né? Que acontece, né, galera? Acontece. Aí você dá uma desligada, assim, do mundo pra responder a pessoa. Mas eu, pelo menos, prefiro uma conversa cara a cara, porque eu acho que é muito mais íntimo uma conversa quando você tá com a pessoa, e principalmente seus amigos, porque às vezes, por mensagem, você não vê a reação da pessoa, você não vê as caras. Quando você tá pessoalmente, você vê se às vezes até dá risada da cara que a pessoa fez e tudo mais. Então, pra mim, eu não sinto tanta pressão de, tipo, toda hora ficar no telefone e falando com as pessoas e tudo mais. Mas eu confesso que rede social é uma coisa que me pega muito. Porque eu gosto muito de vídeo, eu gosto muito dessa área de vídeo e tudo mais, então eu gosto de ver o Instagram, ver coisa criativa. Eu vejo muito vídeo da galera que faz conteúdo tipo de mini-filme, que faz e posta lá. Eu gosto muito de ver isso. Só que em relação a conversar, eu acho que eu não tenho problema em deixar meu telefone de lado numa roda de conversa. E o fone de ouvido? Peraí, depende. Tem coisa que eu tenho que fazer escutando música, né? Porque aqui a mente trabalha só com 2 funções ao mesmo tempo. Ah, só com 2? Só com 2. É que assim, é o mínimo, né? 2 funções é o mínimo que eu preciso pra fazer alguma coisa. Mas o fone de ouvido é realmente uma coisa que eu sempre estou com ele na orelha. Faz parte do seu corpo. Faz parte do meu corpo. Entendi. Então, Duda, eu fiz um roteiro aqui, mas o papo nosso tá tão gostoso que eu não tô nem conseguindo seguir o roteiro. Mas voltando aí a um ponto que você colocou e nem estava no meu roteiro, é a questão das paqueras. Eu nem consegui beber água depois dessa. Já que você citou a paquera, então conta pra mim como que, já que você é entendida dos millennials e da geração Z, qual que é a principal diferença que você vê dessas eras? Eu acho que pelo menos assim, falando dos millennials na adolescência, né? Sim. Eu acho que eles eram mais verdadeiros, era mais fácil de relacionar amorosamente. Porque hoje eu vou me sentir uma senhora conservadora falando isso, né? Mas é porque eu acho que hoje tudo tá tão mais, assim, liberal, que fica difícil você saber se a pessoa realmente tem interesse em você. Então, as relações hoje eu acho que estão muito superficiais. Entendeu? É só aquela coisa de tipo assim, nossa, vi, flertei, peguei, beleza, beijo, tchau, tô indo pra próxima. Ponto geral, eu acho que é uma coisa que prejudicou muitas relações amorosas, afetivas, no geral, porque tirou aquela coisa de cavalheirismo, tirou o romance mesmo, então só tá superficial, só tá um beijo na boca e acabou. É, realmente. E você vê consequências positivas e negativas para essa mudança entre as gerações? Olha, positivas eu posso falar que as coisas estão mais fáceis, né? Porque agora você não tem que ir lá na casa do seu sogro pra pedir a bênção da sua namorada na mão dela, né? Mas lá em casa teve isso. Não, mas peraí, você tá falando com a galera que tem cabeça boa, da sua casa. Tô falando da galera que só quer curtição. Você não tem que pedir a bênção pra um beijo na boca, entendeu? Hoje em dia. Não, mas na minha época, pra um beijo na boca, eu não pedia também, não. Não, você entendeu? Eu tô botando no sentido de, tipo assim, tudo era muito mais regrado. Nesse sentido, entendeu? Porque hoje em dia é uma coisa mais leve. Sim. Entendeu? O que eu acho bem legal, porque eu acho que quando a gente complica demais as relações, elas acabam ficando chatas, fica cansativo. Então, nesse ponto, eu acho que a geração Z é positiva na questão de levar as coisas mais leve. Agora, um ponto negativo, e que eu vejo muito dos meus amigos também, porque eu sou cupida, né? Porque técnico não joga, né? Ele só orienta o time. Entendeu? Comigo não dá certo, mas os outros que eu ajudo sempre dá certo. Mas eu vejo que muitas decepções dos meus amigos é em relação a isso de tipo... eu tava dando mole pra uma menina, só que parece que ela não quer nada sério. E eu queria namorar. Eu já escutei isso. Eu tenho um amigo que, inclusive, tá nessa situação. Que a pessoa, às vezes, quer namorar, quer um compromisso, só que a outra não tá afim. Ela quer coisa muito mais leve do que o outro quer tomar, entendeu? E isso era uma característica lá no passado dos meninos. Então, não. Hoje em dia, as meninas estão muito assim também. Não quer nada sério. Eu acho que os dois lados que... Hoje, antigamente, a gente via mais comportamento dos meninos. Hoje, eu acho que a gente vê tanto nas meninas quanto nos meninos. Acho que foi uma coisa que dividiu, assim, pros dois lados. Entendeu?
Entendi. E uma outra característica dessa geração, que a gente tem visto bastante, e aí você me confirma, tá? Porque isso aí são dados que eu pesquiso, mas eu confio na sua experiência aí de adolescente. Que hoje em dia, porque a geração Y era uma geração que casava tardiamente, que veio casar mais tarde, né? Ela veio depois dos 30 e tal. E agora a geração Z é uma geração que nem quer casar mais. Filho, então? É uma característica? Eu vejo assim, eu acho que hoje a galera não quer assinar papel, mas e quer, por exemplo, antes, né? Quer morar junto, pra ver como é que é a experiência. E se vai ver se vai casar ou não. Eu acho que a galera tá com um pouco mais de medo de firmar compromissos sólidos, assim. E o que um papel faria de diferente? O que deixaria a pessoa de assinar um papel? Eu acho que é questão da responsabilidade. É porque tira a leveza do negócio, entendeu? Não, tira o peso, deixa mais leve. Não assinar deixa mais leve. Não Isso. assinar deixa mais Isso. leve. Não assinar deixa mais leve. Agora, quando você assina, você tem um compromisso ali, tipo, por lei com a pessoa, eu acho que a galera sente um pouco mais de medo. Pra mim, eu acho que não tem diferença. A galera, assim, mais jovem, eu acho que faz a diferença pelo sentido de medo de responsabilidade mesmo. Entendeu? Porque quando você tá ali morando com a pessoa, você tem um compromisso, você sabe disso, mas eu acho que quando você assina, você tá afirmando. Você tá botando mais peso na responsabilidade, entendeu? E o que você pensa, por exemplo, ao comprar um carro, ao comprar uma casa, você assina um contrato? Sim. E qual que é a responsabilidade quando você assina um contrato que você tá comprando uma casa? Você tem que pagar ela, né? Então. E você assinaria um contrato pra comprar uma casa? Sim. Mas aí que tá o ponto, é porque é um bem sólido. Você sabe que a casa não vai levantar no dia seguinte e falar, não te quero mais, um beijo. Entendi, Entendeu? faz muito sentido. Entendeu? Faz muito sentido. Então é mais o medo de não dar certo que leva as pessoas, às vezes, não querer firmar esse compromisso. Eu acho que sim. É o que eu vejo muito nas relações dos meus amigos hoje em dia, porque já tem gente que namora, né, nessa idade. Eu vejo que é muito um medo da pessoa, tipo, não querer mais, dela ir embora, não sei o quê. Porque a gente vê tanta coisa dando errado aí de relacionamento que eu acho que a pessoa fica com esse medo, tipo, e se amanhã ele não me quiser mais? Ou ela não me quiser mais, né? Ferrou. Entendeu? Mas como que as pessoas poderiam lidar para que isso não acontecesse? Porque é uma ansiedade, concorda que é uma ansiedade? E o que é ansiedade? Você preocupar com uma coisa que pode ou não acontecer. Com um futuro que você não sabe se vai acontecer ou não. E a gente não deixa de fazer as coisas. Igual, por exemplo, a gente pode sair daqui e sofrer um acidente? Pode. Aí você vai deixar de sair? Não. Você perdeu o carro que você botou no contrato, inclusive. Ele agora, entendeu? Exatamente. Então, não faz o menor sentido isso. Assim, é porque eu acho... Tá, isso é um achismo meu, não sei se tem dados comprovando. Não, mas aí fala o que você sente. O que eu sinto, é pra você. O que eu acho. Como a rede social afetou tantas relações com as pessoas, eu acho que a gente tem nessa geração muito mais pessoas que têm mais dependência emocional umas das outras. Isso principalmente no âmbito de relacionamento amoroso, entendeu? Então eu acho que a perda... Tipo assim, nossa, essa pessoa pode não me querer, mas vai muito além de, tipo, porque eu amo ela, não quero que ela vá. Se vá. Se vá? Se vá. Se vá. É isso aí. Eu acho que é o medo de, tipo assim, daquela dependência emocional mesmo, tipo, se a pessoa for, o que vai ser de mim? Entendeu? E eu acho que isso é um dos pontos que a rede social deu uma fragilizada aí na gente, como seres humanos mesmo, com relação com outras pessoas. Entendi. Tem, assim, agora já falando, entrando aqui no meu roteiro. Agora você conseguiu entrar no meu roteiro. Aê! Por isso que eu perguntei se tinha 2 horas. Eu falei, Duda, você quer falar hoje, hein? Então, a questão dos sentimentos, de lidar com sentimentos. Essa geração, qual que é o maior desafio ao lidar com sentimentos? Ao desenvolver a inteligência emocional, a saber o que está sentindo e até regular ali as ações baseadas nos sentimentos. Eu acho que a maior dificuldade de saber lidar com isso, eu vou voltar pro grande vilão aqui, a rede social. Porque, por exemplo, autoestima.
a gente vê que muito do problema de autoestima hoje em dia é por comparação a uma coisa que a gente vê na internet, que não necessariamente é de verdade. Que na maioria dos casos não é, né? E assim, se for, ainda assim tem uma parte que é mentira ali, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, muito do sentimento de você não se sentir bonito, não se sentir capaz, vai muito do que você vê na internet. Entendeu? Você vê, assim, a blogueira lá com um corpo maravilhoso. Você fala assim, putz, e eu aqui, tô sentando e minha barriga tá dobrando aqui enquanto eu sento, né? Aí fica complicado. Mas aí você não sabe se teve uma edição na foto, você não sabe se a querida tá tomando Ozempic. Né? Você não sabe de muito, você não sabe mais da metade do que aconteceu. Você acha que os seus colegas têm essa consciência que você tem? Eu acho que alguns têm, mas preferem fingir que não tem. Você tá falando aí dessa questão da rede social influenciar muito. Você acha que piorou a influência na pandemia? Como que foi a pandemia pra você? Porque, querendo ou não, a gente ficou confinado. E muito do contato que a gente tinha foi através das redes sociais, né? Mensagem, ligações de vídeo, WhatsApp, Instagram, o YouTube. Essas conexões que a gente tinha até para não enlouquecer. Então, você acha que influenciou também para a galera desenvolver uma dificuldade emocional? Eu acho que ajudou, porque na pandemia a gente teve muito mais contato, mas eu acho que os conteúdos que estavam durante a pandemia foram muito melhores dos conteúdos que estão hoje em dia. Porque a pandemia a gente estava passando um momento muito triste, muito difícil, o mundo todo. Então, assim, o que você via, principalmente, sei lá, tô falando, na época eu não tinha contato com o Instagram, eu tinha contato com o YouTube e o TikTok, né, nessa época. Eu via muito mais conteúdo de humor, muito mais gente feliz, muito mais, tipo assim, uma coisa mais leve, porque a galera já tava passando, todo mundo já tava numa fase muito complicada pra ficar, sei lá, arrumando treta na internet por causa de um negócio que às vezes não tinha nada a ver. Então eu via que a galera na internet era muito mais feliz na época da pandemia do que é hoje em dia. Legal. E aqui, você é totalmente antenada. Depois eu quero até falar um pouquinho de cinema com você, não deixa eu esquecer. Então, você é totalmente antenada. E aí teve aquele BO que eu esqueci do rapaz. Do Pediri, é isso mesmo. Inclusive, seu filho me chama de Pidura, tá? Não gostei não eduquei ele assim. Pedura. Só porque eu contei o babado pra ele. Então, constantemente tem acontecido coisas que eu sou millennium, tá? E eu não consigo acompanhar vocês. Então, você transita nessas gerações. Sim. Atualmente, o que tá rolando aí de polêmica ou de novidade? A última vez que eu vi, é porque aqui no Brasil, pelo menos, o caso deu uma esfriada. Deu uma quietada, só que nos Estados Unidos eu acho que ainda o negócio tá bem bravo lá, né? Mas as últimas atualizações que eu tive do caso que eu vi, tem um tempinho já, mas foi que o juiz tinham trocado o juiz, né? Que tinham pedido outra liberação pro Pediri responder em liberdade condicional as acusações. E que tinha alguma coisa. Eu acho que ele pagou alguém, teve um negócio assim. Só que nesse meio tempo de que trocou o juiz, ainda tiveram mais não sei quantas acusações. E aí, de mais menor de idade ainda. Então, assim, só foi aumentando o caso de comprovação de galera que tá acusando ele. Então, eu não sei como é que tá agora, mas até a última vez que eu tinha visto, colocaram mais nome de famoso no meio. Mas agora, tipo, confirmando, porque o que a gente tá vendo de Beyoncé, Jay-Z, dessa galera toda, era tudo especulação. Tem galera que tá confirmada que tá até no negócio judicial lá do tribunal lá. E aí, isso foi as últimas atualizações que eu tive. Tem que explicar também todo o contexto, né, Duda? Por que você é tão entrosada nessa área? Conta pra gente qual que são suas expectativas pós-médio, sua faculdade. A minha expectativa é fazer cinema, né? Aonde? É por isso, galera. Na NYU, se Deus quiser. Pois é, então por isso que você é tão antenada. Inclusive, tava vendo suas postagens sobre... A gente até conversou sobre isso no Instagram, né? Foi. A nossa expectativa pelo Oscar 2025.
Fala um pouquinho pra gente aí o que você contou lá na sua rede social, que já sumiu. Você tem que colocar um destaque sobre isso. Verdade. Eu abri um Instagram, gente, sobre isso, na verdade. Sério? Eu esqueci. Posso fazer meu merchan aqui? Claro, fica à Gente, vontade. ainda não lancei vídeo que eu tenho que produzir, mas se vocês me quiserem, é g.melier_, tá? Só seguir que aí eu vou falar de cinema lá. Legal. Assim, eu entendo pouquíssimo. Aham. E eu fico lá conversando com você, dando meus pitacos sem o menor entendimento. Mas aí a gente estava falando dessa questão do Oscar, que a gente sempre, todo ano, né, que o Brasil tem alguma possibilidade de ganhar algum Oscar, a gente fica na maior expectativa. E aí a nossa conversa surgiu da possibilidade da indicação do Oscar, da Fernanda Torres, né? Isso. E só que você tem grande expectativa. Eu já sou um pouco mais pessimista por questões políticas. A indicação com certeza vem. Tanto que a academia já confirmou. Sim. Tanto que o filme Ainda Estou Aqui, que é o que ela Atuando. fez, ela tá com 8 indicações no total. Né? Que é ator coadjuvante com Selton Mello, na categoria. A Fernanda Torres como atriz principal. Melhor filme internacional, melhor filme, melhor roteiro. E eu não vou lembrar as outras 3 de cabeça agora, mas eu acho que é trilha sonora. Enfim, vai indo, entendeu? Entendi. Nas principais ele tá, entendeu? Entendi. E qual que você acha que a gente tem mais chance de conseguir? 2, na minha opinião. Eu acho que filme internacional e atriz principal. Porque eu acho que esse ano que vem eles vão fazer a mesma jogada que eles fizeram esse ano. Teve um filme esse ano que chamava Zona de Interesse. Esse filme é alemão. E ele retrata a história de uma família que é nazista, morando do lado, literalmente, parede com parede, do campo de Auschwitz. Então, assim, o filme é bem pesado, né? E o que acontece? O filme teve 2 indicações em melhor filme internacional. Ele teve mais, mas as 2 que eu quero destacar ele teve como melhor filme e como melhor filme internacional. E um comentário na época do Oscar que eu escutei, que eu acho que foi muito o que aconteceu mesmo, foi que ele só foi indicado para melhor filme internacional também para ele ganhar. Porque como melhor filme competindo com Pobres Criaturas, Barbie, Oppenheimer e tudo mais, ele não ganharia. Eu acho que é a mesma coisa ano que vem pro Ainda Estou Aqui. Eles só indicaram ele em filme internacional para ele ganhar. Porque dependendo dos filmes que vão ano que vem pra melhor filme, ele talvez não tenha uma chance tão sólida de ganhar, né? Realmente você parece que tem 93 anos. Quem fala que essa menina tem 17 anos, gente? Ninguém fala. Ninguém fala que tem 17 anos. Você acredita que a tecnologia ajuda ou atrapalha os relacionamentos pessoais? Eu acho que é uma faca de 2 gumes, na verdade. Porque ao mesmo tempo que ela ajuda e facilita, eu acho que ela prejudica também. E eu não sei medir a ponto de falar, ela prejudica muito mais do que ajuda. Porque eu acho que não é bem assim. Eu acho que tudo com a certa medida faz bem, entendeu? Então, por exemplo, na época do milênio, era muito mais difícil você ter contato, né? Minha mãe fala que era a internet de escada ali, né? Que você tinha que ligar, tipo, meia-noite, de madrugada, pra pegar bem, pra você conversar com a pessoa e tudo mais. Você já ouviu barulhinho? Não. Procura na internet o barulhinho que fazia. A discada é aquela que roda? Aquele é do telefone, né? O telefone rodava. Mas na época da internet já existiam telefones de tecla, mas era um barulhinho. Ai, vamos procurar. Não, esse eu Procura acho que eu sei, porque a minha avó tinha telefone fixo na casa dela e eu usava. Mas ele não, no telefone não dava o barulhinho. O barulhinho era só da internet. Era um barulhinho muito peculiar, assim. Na hora que parava o barulhinho, você sabia que tinha conectado. Ah, é? É. Era tipo um... Não vou tentar fazer nada aqui, não, pra não passar vergonha. Pois é. Mas agora, falando disso, eu fui ver... Ainda estou aqui com meu pai no cinema. E aí, tem uma hora que... Tipo, ele atende o telefone, deixa e fala, eu vou atender no lugar tal, você desliga pra mim. Aí meu pai foi tentar me explicar como funcionava. Eu falei, pai,
Você realmente acha que na casa da Yeye, que é onde a minha avó tinha telefone fixo, eu não já peguei o telefone pra escutar a conversa? Eu sei desse truque, meu filho. E você sabe como que chamava isso? Você pegar em outro lugar? Era... Esqueci o nome. Extensão. Extensão. Isso aí. Inclusive, sabe qual que era o nosso entretenimento nessa época? Provavelmente. Ficar passando... É que eu não vou revelar a minha idade aqui, mas eu acredito que eu regularidade com seu pai. Então, assim, na nossa época, e depois você pergunta seu pai e sua mãe, na nossa época, né? A gente tinha um Disque Amizade, você já ouviu falar? Disque Amizade? Disque que é isso? A gente tinha o Disque Amizade. Lembro até hoje qual que era o número do Disque Amizade. Era 145. E conectavam inúmeras pessoas era na um linha amigo. telefone. O que é um amigo, Duda? Amigo, Você sabe o que é um amigo? Sério? Quantos anos você tem? Ô, gente, novinho. Então, meus filhos também sabem. O amigo é tipo... Ele acabou, infelizmente. Mas o amigo era tipo... Eram várias calls, né, de videochamada, que você podia fazer com galera do mundo todo. Tipo, você entrar... Eu nunca entrei no Amigo, mas eu já... É tipo um Zoom grátis? É tipo um Zoom, só que você não... Tipo, é em ordem aleatória com quem você conecta. Então, entendeu? vou contar pra vocês que são jovens... também você escuta essa, gente. Então tinha esse Disque Amizade que a gente conversava com todo mundo. E aí o meu pai, né, 4 filhos, muita dificuldade para criar a gente. E naquela época, não é igual hoje, na época de vocês, não, que é ligação ilimitada, né? Até porque a gente não liga para ninguém hoje em dia. A gente manda mensagem. Eu prefiro ligação. Mas hoje, na hora de vir pra cá, o que você fez? Você me ligou? Mas quem me mandou a mensagem foi você, né? Não, você me perguntou se eu já tinha saído. A verdade. Foi por mensagem. Esqueci. Verdade. É muito... A gente... virou um hábito nosso mandar mensagem. Então, na minha época, as ligações eram cobradas. Né? Então, tinha lá o tempo, a duração e a cobrança. Que era, assim, revelador, porque vinha o número do telefone da casa da pessoa que você tinha ligado, ou do celular. Ligação para celular era sempre mais cara do que a ligação para você. Não tinha de ligação? E tinha o tempo. E aí o meu pai, como sempre foi muito... Ai, gente, pra eu não falar pão duro, me ajuda numa outra palavra aí. Acho que não tem, não, né? Não, coitado. Mão fechada ali. Mas não era, porque ele tinha que pôr limite, porque a condição financeira nossa não era lá... Né? Você ficava 5 horas direto de ligação. Exato. E eu ficava 2 horas se deixasse. Aí o que meu pai fez? O nosso telefone era esse de disquinho aí que você falou da sua avó. E aí meu pai pôs um cadeado. Tinha um cadeado pro telefone. Você sabia disso? Você sabia, Demétrio, que tinha um cadeado pro telefone? Existia esse telefone. Mentira. Existia. Então ele colocava o cadeado e carregava a chave. Então a gente não conseguia... o telefone só tocava. A gente não conseguia ligar. Eu pegava um grampo e tentava tirar, uai. Não, tinha uma... gente, adolescente que éramos na época, a gente sempre arruma um jeito de burlar o sistema. Você pegava a marreta já direto, não, né? Não, gente, sabe como que a gente fazia? Era... Você conhece o telefone, né? O aparelho de telefone. Então, abaixava o ganchinho lá, não é isso? Quando você colocava no gancho, abaixava aquelas 2 abinhas que tinha assim. E aí, a gente fazia tipo um código Morse. Então, se o telefone começasse, o telefone da casa dos meus pais, eu lembro até hoje, não é mais esse número, 3432-1367. Então, era 123, 1234, 123, 12. Aí você dava uma pausinha, 123, 123456, 123456, 7. Mas, enfim, era um código Morse com os números. Só tinha um problema. O número de telefone que tinha 0 não tinha jeito de ligar. Putz, real, né? Como é que você faz código Morse? Verdade. Não tinha como fazer o 0 no telefone. Mas aí a gente conseguia. E o 145, que era o Disque Amizade, eu passava horas, porque era de graça. E aí a gente passava horas aí interagindo com pessoas. Era um amigo, só que mais analógico. Totalmente analógico. Juro. Totalmente analógico. Não, tinha coisa mais arcaica que era o orelhão de ficha, né? Sim, já vi. Onde você viu isso? Em qual museu? Que museu tem na rua até hoje, de gente? De ficha, não. De ficha? Ah, não, de cartão. Ficha não. De ficha tinha na casa da minha avó. De cartão.
De cartão, não. Eu tinha só de moeda na casa da minha avó. Moeda? Mas de que país que era? Porque não era moeda aqui no Brasil. Não sei, mas era tipo um telefone... Era uma caixa, literalmente, de telefone desse tamanho. Aí tinha o bico lá. E tinha o telefone. Aquele que ficava assim? Que Não, ele era o som, tinha o somzinho e tinha o telefone do lado. Literalmente o telefone. Aí em cima tinha as moedinhas. Eu acho que era... Não, Acho que não era daqui mesmo, não, porque eu acho que o cifrão era só cifrão mesmo. Entendi. Então, o orelhão tinha ele de ficha, que era uma fichazinha, parecia uma moeda. Você conheceu a ficha? Acho que eu já vi, uma cinza, que era riscadinha. Ah, sim, isso. já. E depois passou pro cartão, que é igual um cartão de crédito. Sim. Cartão de metrô, tipo isso, né? Tipo um cartão de metrô. Ainda existe cartão de metrô? Tem tantos anos que eu não ando de metrô. Eu uso cartão de... Não, eu não uso mais. Em São Paulo mudou. Agora é QR tipo Code. BH Bus. Sei. Bus. Oxe. Eu internacionalizando. Muito americana ela! Falar que você andou no Subway também. Andei. Qual deles? No de comer ou no metrô? Enfim. Mas eu andava muito de metrô também. Por falar nisso, você anda de ônibus, Duda? Não, eu prefiro andar a pé. Porque tudo que eu faço é muito perto, né, pra ir de ônibus. Aí eu prefiro ir a pé. Duda totalmente independente, nós vamos deixar sua mãe vai matar nós duas. Mas vou deixar você fazer seu merchan, porque ela tá empreendendo agora. Verdade! Mãe, não por favor, mãe, deixa a empreendedora empreender aqui. Gente, muito independente, assim, por causa que a gente tem sonhos aqui a realizar. Então eu comecei a vender brownie com cookies. Aí tornando o quê? Brookies. Só me chamar que aí eu vendo pra vocês por encomenda, solo, o que vocês quiserem. E vindo pra cá, eu fui te perguntar, né? Porque ela ainda... Eu não posso nem fazer propaganda do seu brownie, porque você não me deu ainda o brownie pra experimentar. Aliás, eu provei ele segunda-feira. Tá vendo? Não, mas eu tive que roubar um pedaço. Mas, por sinal, muito bom. E aí, o que eu achei interessante e extremamente criativo é o nome do seu brownie. Conta pra gente o nome e por que você deu esse nome. Ó, vamos lá. Meu sobrenome é Baracate. Então, ninguém me chama de Duda na minha escola, né? Todo mundo, principalmente na escola antiga, o povo me chamava de Rústica ou de Baracate. E aí, mudando pra cá, eu tenho um amigo da academia que me chama de Barabara. E aí eu fui fazer, né, tipo, pensar numa logozinha pra minha nova empresa, que eu pensei assim, colocar, sei lá, delícias ia ficar muito esquisito. Muito, né, muito sem personalidade. Aí eu lembrei do Barabara, falei, gente, Barabara é um bom nome. Aí eu fiz uma tag, aí eu faço a tag à mão, assim, corto e escrevo Barabara lá, porque é o nome da minha marca. Né? E assim, Duda, eu acho que realmente a gente tinha que ter ficado 2 horas. Porque tem tanta coisa pra conversar. Um outro dom que você tem, que é o dom artístico. Você desenha extremamente bem. Mas é só hobby? Só hobby. Eu tenho, assim... Eu não tenho a intenção de seguir com este hobby, né? Pra virar profissão. Mas a minha mãe fala que eu vou virar estilista. Que ela ainda, assim, isso aí tem pinta de estilista, isso aí tá muito criativo pra você deixar só aí. Porque minha mãe é estilista, né? Uhum. E a vida toda eu falei que eu não ia seguir a profissão dela. Agora você entrou numa área que eu gostaria. Por que você não ia seguir a profissão dela? Porque a minha mãe tinha loja de dama e pajem, né? Então a galera, assim, todos os clientes dela, quando me viam, não sei o que, falavam: então você vai seguir com a empresa da mamãe, não sei o que, não sei o que. Eu ficava, gente, eu odeio vestidos. Mas nem se eu me odiasse muito que eu pegaria isso aqui pra eu seguir com isso. Mas você era modelo. Era. Foi paga pra ir pra Paris com quantos anos? Com 11. Obrigada, né? Conta pra gente essa história. Conta. 11 anos, ela foi obrigada a ir pra Paris. Não é bem assim, galera. Pera aí, vamos com calma. Na verdade, eu tinha 10 pra 11, assim, mais ou menos. Teve uma vez que a gente foi, que a minha mãe queria fazer o catálogo lá. Porque ela comprou umas rendas, umas coisas. Acho que foi na viagem anterior que a gente tinha feito. Ela comprou renda, comprou essas coisas lá em Paris pra fazer os vestidos. E aí, a gente foi e ela queria fazer o catálogo lá. Só que assim, gente, eu tinha 11 anos de idade. Então, eu odiava ter que ficar tirando foto. Porque não era uma coisa assim, 10 minutos a sessão de foto ali e acabou.
Não, era tipo, já tinha um ponto que eu odiava vestido. Até hoje eu não sou uma das mais amantes de vestido, né? Tinha que ficar com a meia e um sapato mó desconfortável. Então já pegava aí. E outra, a gente tava andando de metrô. Então já começou do ponto que eu já não estava com coisas muito confortáveis. E aí chegava lá, a minha mãe queria 555 poses diferentes. E olhando para um lado e não sei o que, e faz assim, e vai, não sei o que. E tem o detalhe que é mãe e filha, né? Então, às vezes, uma coisa que ela ia brigar por causa da pose que eu tava fazendo, embalava do tipo assim, pelo amor de Deus, você esquece tudo, não sei o que. E aí virava uma briga por causa de uma coisa que não tinha nem nada a ver com as fotos. Então, assim, eu não gostava de modelar, eu achava chato, eu achava demorado e eu achava cansativo. Então, quando a minha mãe... Eu não lembro disso. Ela fala com toda a convicção que eu falei isso, mas eu não me lembro disso, tá? Ela falou que um Não dia... interpreta como que ela fala. Maria Eduarda. Que pra quem não sabe, a minha mãe tem sotaque paulista, galera. Então, assim, a minha mãe chegou pra... Ela foi brigar comigo com alguma coisa, eu não lembro até hoje o que é. Eu não lembro dessa história, na verdade. Aí ela chegou lá pra me xingar, não sei o quê. E aí eu falei, porque também sou obrigada a vir pra Paris. Tem o detalhe Você da quer mão. interpretação? Eu quero a sua interpretação. Desculpa. Porque me obrigam a vir pra Paris pra tirar foto. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, a minha mãe conta essa história até hoje, que é mentira, tá, galera? Adoro Paris. Entendeu? E aí ela conta como se eu fosse... a pior modelo que ela já teve na história da loja dela. E quando você vê as fotos nas revistas, o que você pensa? Você fala dos As outros? suas fotos. As minhas fotos? Oh. Gente, porque ela saiu num monte de revista. Eu não sei os nomes, não. Você sabe o nome de alguma das revistas? Que são revistas renomadas. No mundo da moda. Não lembro. Você não lembra? Não lembro. Não, tudo bem, mas quando você vê aquelas fotos maravilhosas, que inclusive estão aos meus cuidados, essas revistas. Sério? Sério? Nossa, eu tô com medo agora. Muito bem guardadas. Que bom. Mas assim, por quê, né? É alguma coisa que você vai botar aqui, assim? Olha, é igual aquela talk show que a galera bota uma foto aleatória pra constranger o convidado. Não, pelo contrário. Eu, assim, hoje em dia eu me arrependo muito de não ter aproveitado a época de modelo, tá? Principalmente passarela, porque eu já desfilei também. Um dia desse, você fez uma postagem da sua surpresa com as inúmeras faces da sua mãe. Sim. Lembra que você postou isso? Lembro. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro da sua surpresa, né? Porque não é nada surpreendente. Porque da onde vem as suas múltiplas faces? Porque seu pai também tem muito, né? Seu pai tem 2 faculdades. Só o pouco que eu sei. 2 faculdades. Toca inúmeros instrumentos. Tô enganada? Não. Mas é que eu acho que meu pai, as múltiplas facetas dele são mais pacatas. Uhum. É mais... É tipo uma coisa... Ok o ser humano ter de experiência na vida. Tipo... Meu pai cursou economia, direito, toca piano, violão, uma coisa que, assim, normal. Dentro do padrão. Dentro do padrão. Ele fala também algumas línguas. Agora, minha mãe, ela vai de um extremo a outro. Ela fez capoeira, aprendeu a sambar em roda de capoeira. Aí ela fez... Ela ia assinar contrato internacional pra ser modelo. E qual que foi a outra coisa? E ela falou que já teve uma banda de pagode. Eu fiquei, que é isso? Foi essa surpresa que mais, a do pagode também me surpreendeu. A do pagode me surpreendeu, porque a minha mãe, ela lutar não me surpreende, não. Né? Ela luta ainda, né? Tipo deixa o frentista mexer com ela. Exatamente. Mas aí o que mais me surpreendeu foi a banda de pagode. Entendeu? A minha mãe... O que mais? A minha mãe já fez isso. A minha mãe passou em Química na Federal. E ela também, ela fez 2 faculdades, né? Qual que foi a primeira mesmo? Letras e moda, né? Isso. Assim, a gente consegue achar uma interseção, óbvio. Sim. Sem dúvida, mas... Entre pagode, capoeira e moda. Pagode, capoeira, moda. E as línguas, né? Quantas línguas sua mãe fala? Minha mãe fala uma só, francês. 2, né? E o português. Considerando português, então 2. A minha mãe fala francês principalmente por causa do mercado da moda, que você tem muito em francês. Meu pai, ele já fala um pouco mais porque ele fez curso já muito antes, entendeu? Uhum. Agora, e eu falo só
só o inglês e tô lutando pelo francês, galera. Uai, sua mãe não te dá aula? Não. Santo de casa não faz milagre. Nunca dá certo. A minha mãe, a primeira vez que ela tentou me ensinar alguma coisa foi matemática. E eu acho que foi por isso que eu nunca aprendi matemática, que eu saí traumatizada das lições. Por quê? Eu tava lembrando com o meu pai outro dia um caso. A minha mãe não é uma pessoa muito boa em matemática, né? Lá em casa, meu pai que tem um raciocínio lógico de matemática. Tá, e uma pessoa que não sabe matemática foi te ensinar. Foi tentar ensinar a outra que menos ainda, né? Uhum. E aí, esse caso foi porque eu sempre fui uma pessoa um pouco hiperativa, né? Então, a minha mãe ia ensinar as coisas, eu tava aqui. Aí ela falava um negócio, eu, não sei o quê, embaixo da mesa, não sei o quê, e grita e fala não sei o quê. E a minha mãe, ela não tem uma paciência muito duradoura a ponto de ver uma criança rolando no chão enquanto ela tá explicando como é que funciona o número romano, né? Aí, meu pai contando, ele que me lembrou esse caso outro dia, que eu tava lá naquele negócio, aí minha mãe já tava perdendo a paciência, ela deu 3 tapão na mesa, senta aí, ô caramba! Aí nunca mais, aí que você detestou mesmo matemática. Não, aí eu fiquei traumatizada, eu falei, galera, acho que esse conhecimento aí não vou conseguir levar pra frente, hein? Meus divertidamente na hora assim, não. Aqui essa sessão tá bloqueada aqui, entendeu? Entendi. Agora vamos voltar lá, por que você não vai seguir a carreira da sua mãe? Aham. Não vai desenhar. Aonde que vem a resistência aí? Não acho que é a resistência. Não acho que eu já falei pra minha mãe que se eu cursasse cinema, eu ainda curso moda. Com certeza, tipo assim, eu acho que eu faria de segundo curso, sim, abriria uma marca, teria meu próprio negócio ali de moda e tudo mais. Mas eu não vejo como primeira oportunidade, porque o cinema tá um patamar muito elevado pra mim. Então, por mais que eu ame desenhar e criar, eu acho que eu tenho muito mais aptidão pro cinema do que pra moda. Porque eu sou muito clássica. Muito clássica, sim. Na moda, eu misturo muito criativo. E o que eu vejo das marcas hoje é que eles estão ingressando numa coisa totalmente aleatória. Entendeu? E uma coisa que surpreende a gente, porque quem conhece a Duda sabe que a Duda é um furacão. Né, Duda? É um furacão. E aí a Duda gosta de concerto, de ópera. Não, é Ópera. jazz. Jazz, gente. E a mãe dela gosta de samba e pagode. E a sua mãe é mais princesinha, né? A Duda tem nada Totalmente. A Duda tanto não tem nada de princesa que joga futebol. É goleira. Gente, mas aí que tá os dois extremos. Em 2022, eu fazia balé no Grupo Corpo. Saindo do Grupo Corpo, eu ia direto pro futebol. Você vê as minhas duas faces aí em ação, ali no mesmo momento, praticamente. Bem opostas, né? Bem opostas. Mas é porque eu gosto, assim, jogar bola eu acho que é o hobby que mais me deixa feliz. Extravasa suas energias, aí vem o outro te acalmar. Eu acho que um é pra liberar o meu ser artístico, o outro é o meu esportivo, o meu sangue nos olhos, eu vou dar um carrinho nessa menina. Joga futebol atualmente. Mas é na escola. E na hora que acabar a escola? Aonde que vai o futebol? Só as segundas. Só as segundas pro hobby, entendeu? Mas assim, por exemplo, eu tentei ver se na NYU tinha time de futebol. Não tinha. Agora, se eu for pra UFMG, no final, lá tem time de futebol feminino. Sério? Não sabia. Tem. Olha, não sabia. Você já tá pensando em todos os planos. O ano que vem, que é seu último ano, né? Se Deus quiser, né? Porque a matemática não tá colaborando. Pra gente, assim, fechar com chave de ouro, meu objetivo era falar muito de sentimento aqui, mas eu gosto mais desse bate-papo mais leve, mais fluido. Vamos falar do que vier à cabeça, num papo mais leve. Se fosse pra você dar um recado aí pra galera em relação a relacionamentos, a relações, não só interpessoais, mas com os pais. Eu acho que os jovens da sua idade, né, o Gen Z, acho que essa geração tem muito atrito por causa dessa mudança drástica que tem de uma geração para outra. E os pais da geração Z, normalmente, eles estão lá nos milênios, né? Um choque de geração, porque houve muita mudança de uma geração para outra. Sim. Né? Muito drástica.
qual conselho que você daria, assim, para essas relações ficarem um pouco mais leves? Você, como adolescente, se fosse assim, se você tivesse uma relação ruim com a sua mãe, com seu pai, que eu sei que não tem. Inclusive, achei muito lindo, vou até falar pra Tati, achei muito lindo, que a gente vindo pra cá, ela ligou pra elogiar. Ela tá de parabéns, gente. Tá de parabéns a Tati pra elogiar a Duda no empreendimento, falando o quanto que ela tá orgulhosa. E como que isso é importante? Você acha que isso é importante? Você ouviu isso da sua mãe? Eu acho. Eu acho que pai tem uma função muito importante em tudo na vida assim, em questão principalmente de trabalho. Porque, por exemplo, a vida toda eu sabia que eu queria fazer, mais ou menos, né? Com 13 anos eu decidi que eu ia fazer cinema. E eu tive o apoio dos meus pais desde então. Uhum. E eu sei que tem muitos pais que falam assim pro filho, não, mas você tem que seguir uma carreira que dá dinheiro, porque a gente sabe que o cinema ali no princípio, ele não é uma profissão muito fácil, né? E dos meus pais eu ganhei muito apoio. Eu tenho algumas dificuldades de falar com a minha mãe, porque nós somos duas pessoas muito diferentes em temperamento, né? Que eu levo a coisa mais aqui, a minha mãe leva, não, a gente tem que fazer isso aqui, dá certo, sei o quê, e eu... tamo competindo, né? Entendeu? Eu sou aquela pessoa do tranquilo, entendeu? E aí, o que acontece? Eu acho que o maior conselho é você abrir os seus sentimentos pros seus pais, mas com moderação, entendeu? Eu acho que você não tinha que jogar tudo, porque às vezes eles não vão entender algumas coisas, sabe? Eles não vão entender. Não é que você tá escondendo, mas você não tá falando tudo ainda pra você ver como é que tá o entendimento deles a respeito do que você tá passando. E o que precisaria acontecer pra chegar ao ponto do filho conseguir falar tudo? Eu acho que algum tempo de conversa. A gente também tem que... nós, adolescentes que estamos passando alguma coisa pros nossos pais, a gente tem que ter também a visão de tipo, ele tá entendendo o que eu tô falando, ou não, ele tá meio assim, que papo estranho, entendeu? Eu acho que a gente também tem que ter essa percepção pra gente saber quando que a gente fala tudo ou não. Principalmente, por exemplo, uma conversa que eu sinto dificuldade de falar com a minha mãe é sobre alguns sentimentos específicos e, às vezes, sei lá, um romancezinho ali que eu estou sentindo. Que a minha mãe, quando eu falo, ela já tá achando que eu já tô assim, quase pra casar com a pessoa. E às vezes não, às vezes eu vi a pessoa uma vez na vida. Entendeu? Uma vez na vida eu falei, nossa, entendi. E minha mãe já falou assim, meu Deus, que aliança assim invisível é essa no dedo, entendeu? Entendi. Só que isso não existe. Então, eu acho que é saber qual tópico que é frágil ali na relação e qual que você tem que ter mais cautela em falar com a pessoa. E você acha que a maioria dos jovens também tem mais dificuldade de falar dessa questão de sentimento, de paquera? É mais comum ter dificuldade nesse tipo de coisa? Acho que sim. Acho que é o principal. Agora, porque pelo que eu vejo, os meus amigos, eles são mais tranquilos em falar, tipo, tô saindo com fulano, tô fazendo, mas agora você vai perguntar de tô namorando, já teve muito amigo meu que falou assim, eu contei pra minha mãe, mas não contei pro meu pai porque ele não é muito ok de eu namorar ainda, não sei o quê, ou ele não tá, sabe? Eu acho que esse é o ponto que bate ali, principal. De sentimento, e eu acho que mais do que o relacionamento amoroso, eu acho que o principal é sentimentos de, tipo, insuficiência. Às vezes você tá se sentindo insuficiente, você vai bater um papo com seu pai, às vezes seu pai, tipo, fala, frescura. Na minha época eu pegava um saco ali de arroz, tinha que caminhar 55 quilômetros pra ir pra escola, isso tá falando que você tirar 9 na sua prova é insuficiência. Vamos combinar, né? Para falar sobre sentimentos, porque é onde o adolescente e o jovem adulto tem mais dificuldade nas relações, de entender os próprios sentimentos, e nessa relação com os pais tem muito jovem que tem dificuldade. Uhum. Mas nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer por você ter aceitado meu convite. Muitíssimo obrigada. Eu não vou ir embora. Depois eu entendi porque que você perguntou se eram 2 horas. A gente tem papo para 2 horas. Mas infelizmente acabou. Mas muito obrigada por você ter aceitado e eu quero gravar o próximo. Eu que agradeço. Gente, com certeza, só que do próximo fecha 4 horas de conversa. Vamos reservar um dia. Um day use. Tem day use aí, Demetrio? Então, beleza. Fechou.